Bom dia! Que coisa boa reencontrar vocês novamente. Esta semana nós teremos uma proposta bem diferente, pois chegou a hora de revisar os nossos conteúdos. Já estudamos muito, durante todas essas semanas e foi assuntos bem interessantes, pois fala ou nos reporta o começo da história, como deu início ao trabalho, às atividades brasileiras, hoje no nosso grande Brasil. Quais foram os temas que nós estudamos durante todas essas semanas? Vamos relembrando um por um e falando um pouquinho sobre eles. O primeiro conteúdo, nós estudamos sobre o pau-brasil, nossa primeira riqueza. Vocês lembram? Acredito que sim, O pau-brasil, ele foi a primeira atividade econômica. Foi a extração do pau-brasil. Essa extração, ela só teve início, ou teve uma maior amplitude de extração, com a chegada dos portugueses ao Brasil. Vocês lembram como foi essa chegada? Vamos recordar um pouquinho. Quando as caravanas europeias saíram de Portugal, elas iam com destino às Índias. Mas por erro de percurso, Pedro Álvares Cabral chegou às terras brasileiras ainda em abril, e a primeira coisa que ele avistou das nossas terras foi um monte, o qual deu o nome de Monte Pascoal. E daí, Cabral, quando viu todo aquele território, ele já comunicou, através das caravanas e pelo escrivão que vinha na comitiva, a Portugal, que tinham descoberto terras novas. E daí deu-se a descoberta do pau-brasil. Com essa chegada dos portugueses, começou a escravização no Brasil, começando pelos nossos indígenas. Como acontecia? A princípio, de uma forma bem suave, porque tudo para os indígenas era muito novo. Então, o que é que eles faziam? Eles faziam a prática do escambo, que também foi um assunto que a gente abordou durante essa semana. O que é esse escambo, Tianinha? O escambo é uma troca de mercadorias. O que era que os indígenas tinham? O trabalho e tinha uma grande riqueza, que era o pau-brasil. Que o pau-brasil, quando chegava lá na Europa, era usado a sua tinta para tingir. O que é o escambo, Tianinha? O escambo é uma troca. Só que para os indígenas não era vantajoso. Era vantajoso para os portugueses. O que é que eles faziam? Os portugueses trocavam o trabalho indígena e o próprio pau-brasil por coisas simples da Europa. Faca, espelhos e aí outras coisinhas a mais que eles trocavam. Só que era de uma forma injusta, porque isso eram produtos bem baratos e significantes ao valor do trabalho indígena e da nossa grande riqueza, que era as toras de pau-brasil. Essas toras, elas eram cortadas e levadas para as feitorias, que era esse local que ficavam as toras de madeira até chegar aos navios para transportá-los para Portugal. Outro assunto que nós debatemos durante esse período de estudo foi o cultivo da cana e a produção do açúcar. Vocês lembram que nós falamos sobre o cultivo da cana? O cultivo da cana teve uma coisa significativa para o Brasil, porque o açúcar era um produto muito requisitado em Portugal. Era um produto de grande valorização europeia.
Então, em 1530, o rei de Portugal destinou Martins Afonso de Souza para vir ao Brasil com esse novo cultivo, trazer a cana-de-açúcar e ser executada a sua produção, o seu trabalho desenvolvido aqui em terras brasileiras. Só que para isso, ele precisava de muita mão de obra, porque os indígenas já estavam fugindo, né? Alguns que conseguiam fugir já percebiam que esse trabalho já estava demais. Era um trabalho que eles não tinham esse costume de estar sendo explorado desta forma. Então, os indígenas, os poucos indígenas que ainda estavam em posse dos portugueses, eles já não davam conta desse grande cultivo. Foi aí que teve a escravização lá dos africanos. Vocês lembram que os africanos eram pegues lá na África, trazido por comerciantes ou por aquisições do governo. Eles eram pegues ou por prestação de dívida ou em guerras. Eles eram capturados e eles se descaracterizavam porque eles tiravam um pouco da dignidade deles, já iniciando com o corte do cabelo. Eles deixavam todos careca, que eram para ficar parecidos uns com os outros e começar daí a perder a sua identidade. Esses africanos, eles eram trazidos de formas desumanas nos grandes navios negreiros. Vocês lembram deste nome? Navios negreiros? Muito bem. Esse nome é um nome que não pode ficar esquecido, porque foi uma forma muito desumana esse transporte que era naquela época cultivado, conhecido como os navios negreiros. Nesses navios negreiros, eles eram acorrentados, colocados em porões, em lugares escuros, sem nenhuma dignidade. Lá eles não tinham alimentação, por conta de estar muito aglomerado, né? Porque eles ficavam curvados, acorrentados, eles adoeciam. E muitos que conseguiam se libertar daquele lugar apertado, escuro, úmido, muitos deles, quando chegavam na proa, na parte alta do navio negreiro, eles preferiam se jogar ao mar, acabar com a própria vida, para sair desse sofrimento que eles estavam sendo obrigados a estar passando. Quando eles chegavam aqui no Brasil, muitos deles já haviam muito debilitados. Eles passavam pelo período para se recuperar um pouco e para depois ser vendido para os engenhos, para os donos das fazendas, né? E quando eles chegavam nas fazendas, eles tinham como profissão, como trabalho, o cultivo desta cana-de-açúcar, que era um processo amplo, porque tinha a parte do campo, onde tinha as plantações e também onde era feita a extração dessa cana para levar para próximo às grandes casas, né, casas dos senhores, onde ficavam os moinhos, as moendas conhecidas de extração do açúcar. Lá era passado por todo o processo, pelo melaço, pelo caldo da cana, até chegar nas prensas de açúcar, que eram em formas afuniladas, como a gente viu nos vídeos, que iam ficando na classificação do açúcar. O açúcar mais claro, o açúcar mais escuro e o bem escuro. Que o açúcar branco, propriamente branco, eram os açúcares que eram mais exportados para a Europa, porque tinha maior valor de mercado. Já o açúcar mais escuro, que era do final das formas, né, afunilados, esse açúcar também era consumido aqui no Brasil pelos engenhos onde eles estavam morando. E esses africanos, eles também não eram tratados de formas legais, porque eles tinham os feitores que os tratavam à mão de ferro, que não tinha pena, né? Quando eles faziam qualquer coisa, eles eram açoitados, né? Acorrentados em praça pública, era todo aquele trabalho de desrespeito com o ser humano. Eles moravam na parte mais baixa,
mais escura das fazendas, né? Onde ficavam as senzalas. O que eram essas senzalas? Era um local onde ficavam os escravos sem nenhuma condição. Chão de terra, não tinha mobília, não tinha uma alimentação adequada. E eles ficavam lá de forma desumanas, né? Durante todo o processo que eles estavam lá, nesses cultivos da cana-do-açúcar. Outro assunto que nós debatemos foi esse trabalho, né? Esse trabalho desenvolvido nos moinhos, porque também era um trabalho muito cansativo. Era um trabalho que eles não tinham estrutura de durar muitos anos nesse trabalho. Eles morriam com a idade um pouco de regresso, porque era um trabalho desumano, era um trabalho que eles não tinham prosperidade de durar longos anos. Eles tendiam a morrer mais cedo. Como era esse viver nas senzalas? O que tinha nessas senzalas, né? Eles eram obrigados a estar na senzala, porque eles não tinham condição de ser donos do seu próprio corpo. Eles eram trazidos e vendidos, comprados como propriedade, como mercadoria pelos senhores do engenho. E aqueles escravos que se destacavam, que sabiam ler, eles tinham um pouco mais de conforto, porque alguns deles iam fazer outros trabalhos na casa grande, como ser babá, ama de leite, a cadeirinha, que a gente ouviu falar muito, né, que os brancos ficavam naquela cadeira e os escravos levavam eles no ombro para que os brancos não pisassem no chão. Então, tinha algumas atividades que eles faziam na casa grande, como também cozinhar, passar, como madeiras, e alguns que conseguiam fugir, que conseguiam algum tipo de liberdade, eles também ficavam fazendo trabalhos paralelos nos povoados, como levar sacolas, fazer pavimentações, trabalhar com a construção civil. De uma certa forma, eles não tinham assim, uma liberdade, né? Eles viviam sempre à mercê dos grandes donos de engenhos. Outro assunto que nós tratamos foi que depois do período do açúcar, veio o período do ouro. Vocês lembram? Das minas de ouro, onde eram retirado o ouro. Lembra que a gente estudou? Muito bem, então a escravidão nas minas também não foi diferente. Lá ainda teve um agravante, porque foi considerado nas minas um dos trabalhos mais penosos para o ser humano. E lá também você não tinha como prosperar em termos de qualidade de vida. Lá também você tinha uma redução na sua vida. Porque se um ser humano durasse 70 anos, lá talvez durasse 40. Porque o trabalho era desumano. O trabalho era em locais úmidos, prejados, sem segurança, era nas encostas, nas beiras dos rios. Então, era um trabalho muito pesado, como foi conhecido mesmo como um trabalho penoso desse período. Então, agora, a Tianinha vai colocar uns links aqui abaixo, né, desse vídeo, para que vocês possam estar fazendo um acompanhamento lembrando todo o passo a passo dessas semanas que nós estudamos, através dos vídeos, para que vocês se apropriem desse material que foi trabalhado, que foi estudado, que foi exercitado, que vocês tiveram a oportunidade de assistir vídeos, de fazer leituras no nosso PNLD, de fazer atividades tanto no material escrito do propriamente dito livro, como também exercitar esses conteúdos no nosso caderno. Então, após você assistir esses vídeos, aproveite este tempo durante todo o resto dessa semana, estude,
estude muito, porque próxima semana será a semana das nossas avaliações, onde nós vamos estar utilizando uma novidade. Que novidade é essa, hein, Tianinha? Foi que você trouxe pra gente hoje? Pois é, esta avaliação vai ser de uma forma diferente. Como as nossas aulas estão sendo remotas, as nossas avaliações não poderiam ser diferentes. Só que nós vamos estar trabalhando com o Google Forms, ou Google Formulários, onde a Tianinha vai estar mandando para um link para o grupo. Você vai acessar esse link e vai ser aberto um questionário e você vai ter que fazer a leitura com calma, com tranquilidade, lembrando que você está fazendo a sua avaliação remota. Então, você vai pegar o linkzinho, abrir o questionário, fazer o preenchimento lá do cabeçalho com o seu nome, a sua série, tudo direitinho, e vai começar o passo a passo da sua avaliação. Você vai estar lendo e marcando a opção que você acha correto. Feito isso, terminou, você vai enviar. Quando nós vamos estar fazendo essa avaliação? Próxima semana. Mas essa semana nós vamos estar tendo um teste. Esse teste vai valer a nota da avaliação? De forma alguma. Ele vai estar apenas lhe dando um norte de como será a sua avaliação. Como você vai utilizar este formulário. Então agora, assista aos vídeos. Após o vídeo, faça o preenchimento do seu formulário lá no linkzinho que a Tianinha vai deixar aqui também. Porque hoje é só um teste. Próxima semana será a nossa avaliação oficial. Então, até mais. Bons estudos. Beijinho e fiquem com Deus.